Para os que já conhecem bem a vida. Para os que acabaram de ser apresentados a ela. Para os que usam o coração. Para os que cuidam dele. Para os que acordam muito cedo. Para os que ficam até muito tarde. Para os que constroem casas. Para os que constroem futuros. Para os que cuidam da terra. Para os que cuidam da pátria. Para os que pedem por mais saúde, educação e segurança. Para os que querem o que é justo. Para todos eles, uma nova previdência. Todos juntos, sem privilégios, pelo nosso futuro. Nova previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Nos cantos esquecidos do mundo. Em conflitos armados. Nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência. Há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que não podem ser esquecidas. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Política, economia, variedades, notícias de Sergipe e do mundo. Notícias de Sergipe e do mundo. Jornal da Manhã. Apresentação: Márcio Rocha. Márcio Rocha. Bom dia, 10 horas e mais 6 minutos em Aracaju. Estamos começando mais uma audição do seu Jornal da Manhã, o programa que faz a sua cabeça durante as semanas, aqui na Rádio Web Agência Comércio. Esse programa é transmitido direto dos estúdios da Rádio Web Agência Comércio, aqui no Núcleo de Comunicação e Marketing do Sistema Fê Comércio Sesc Senac. A direção do Sistema Fê Comércio Sesc Senac de Sergipe é dele, Laércio Oliveira. A direção regional do Sesc é da doutora Aparecida Farias. E a direção regional do Senac é dela, doutora Priscila Felizola. Gente, hoje nós vamos ter uma entrevista muito importante. Você conhece o mercado de pesca artesanal?
O mercado que leva, basicamente, alimento para todas as nossas casas, pois você vai entender melhor, vai conhecer melhor como é que funciona esse mercado hoje. Vamos conversar com o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, que é o nosso amigo Humberto Eng. Mas vamos girar informação que a polícia tá rodando, tá correndo atrás de gente. Quando a gente fala que a polícia tem que trabalhar, é porque eles trabalham com muita vontade. E quando eu digo a vocês, como eu fiz aquele comentário na semana passada, que repercutiu bastante entre nossos amigos da Força da Lei, né, nossos amigos da polícia, quero aqui mandar um abraço para o meu querido amigo delegado Oswaldo Rezende, o terror da mulherada, né, porque chega na redação, aparece na televisão, as repórteres ficam tudo doida. Ficam tudo. Eu sou casado com o repórter, eu sei que essas pessoas ficam tudo doidas quando ele aparece. Meu amigo André Baronto, Ataíde Alves, que eu ainda encontrei ontem, bati um papinho com ele. Meu querido amigo Flávio Albuquerque, Dr. João Eloy, senhor secretário de Segurança Pública, um forte abraço. Cristiano Barreto, também delegado de origem, secretário de Justiça, forte abraço para você, meu querido amigo. Todos os meus antigos companheiros, meus colegas da época da atividade de jornalismo policial e da atividade policial, da Polícia Civil do nosso estado de Sergipe, meus queridos amigos da Polícia Militar, cumprimentando todos em nome do meu querido amigo vereador encrenqueiro Cabo Amintas e também do meu primo rico, o homem de peso, Coronel Henrique Rocha. Forte abraço para todos vocês, meus queridos amigos. Mas vamos ao que interessa, que é a informação. A Polícia Civil e a Polícia Militar tá correndo para tudo quanto é lado. Já foram 14 mandados de prisão já cumpridos aqui em Sergipe. Prisões por crimes de homicídio, estupro de vulnerável, roubo majorado, receptação, tráfico de drogas, entre outros crimes. Desde a doutora Giselma Lima, um forte abraço para você, minha querida Deise, um forte abraço para você, Deise. Grande beijo no coração. Obrigado por estar acompanhando a gente pelo Instagram, pelas redes sociais. E você que está acompanhando a gente pela transmissão via Facebook. Forte abraço para vocês todos. Continuando a informação, gente. São policiais civis de 27 estados que estão correndo atrás, né? 26 estados e Distrito Federal que estão correndo atrás de uma ruma de vagabundo para botar na gaiolinha, na hashtag. Vamos botar na hashtag. Até agora aqui em Sergipe já foram 14 mandados. A operação em nível nacional, batizada de PC-27, tem como objetivo retirar de circulação foragidos da justiça que cometeram vários crimes graves, como roubo, estupro, homicídio, participação em crime organizado, entre outros tantos. A Polícia Civil de Sergipe deflagrou a operação na capital e no interior no início dessa manhã e até agora 14 pessoas foram presas. A ação está sendo coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e tem como objetivo o combate aos mais diversos delitos que assolam a sociedade brasileira, contribuindo para a diminuição da criminalidade. Aí eu digo a você, vou repetir parte do que eu disse na semana passada, na quarta-feira passada, né, que a gente não teve programa na sexta. Nossa polícia é altamente eficaz. Nossa polícia tem uma alta capacidade. Sérgio, forte abraço para você, querido. A nossa polícia tem uma alta capacidade de resolução de crimes. O problema ainda é a estrutura. O governo do estado faz o que pode, faz o possível, faz até o inimaginável, junto com a SSP, junto com os nossos bravos policiais, para poder chegar à resolução dos crimes e também para trabalhar o policiamento repressivo e preventivo. Só que, infelizmente, nós não temos número suficiente para poder atender às demandas da sociedade totalmente a contento. Isso não é culpa da polícia, isso não é culpa da PM, isso não é culpa do governo, infelizmente isso não é culpa que você possa atribuir a uma pessoa ou a um grupo. É uma culpa generalizada porque isso vem de vários anos. Investimentos em segurança pública poderiam ser maiores, só que fica difícil você investir na segurança pública quando você tem uma grande dificuldade de manutenção do orçamento do Estado. E você que está acompanhando a gente, está acompanhando nosso programa, pelo Instagram, pelo Facebook, você que está nos ouvindo, você sabe por que a gente não tem mais polícia nas ruas? Você sabe por que nós não temos mais escolas de qualidade? Porque mais da metade dos recursos do Estado e da União são utilizados para pagar previdência. Só que eu não vou pegar esse assunto para levar até a questão previdenciária. Só vou dizer uma coisa, a reforma ela é necessária sim. A reforma da Previdência é necessária para que você... Sérgio, obrigado pelo excelente programa. Muito obrigado pelo cumprimento, Sérgio. Muito obrigado mesmo, amigo. Como eu ia dizendo, se não eu, você, Sérgio, você,
Minha amiga Lourdinha Guzmão, que está acompanhando a gente também. Lourdinha Guzmão não, porque já está aposentada, mas seu filho André vai ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade. Luciano vai ter dificuldade. Nós que temos de 40 anos a menos, nós teremos dificuldades para nos aposentar. Porque o rombo só cresce, só faz consumir do orçamento, e esse orçamento utilizado para pagar a Previdência, que é muito alto, é o que retira serviços públicos. Porque o nosso sistema de Previdência não funciona de forma eficaz e é necessária uma reforma. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, que não é o tema para a gente tratar. Tratar é segurança pública. Como eu disse, a nossa polícia é altamente eficaz. Ela é altamente competente e capacitada. Temos bons nomes, temos bons homens. E isso é o que importa. Mas a criminalidade avança e avança muito. Isso é o resultado principalmente da falta de investimentos em políticas de geração de emprego e políticas educacionais. Mas os últimos 16 anos foram muito ruins para a educação brasileira, principalmente para a educação de base, que foi deixada sucateada. De toda forma, a gente hoje aguenta as consequências. Aí o pessoal diz, bandido bom é bandido morto. Eu até que acho que essa tese é meio que válida. Só que o problema é que a criminalidade avança muito mais do que o que a gente é acostumado a entender. Ela avança além do inteligível. Isso é um fato concreto. Hoje, nós vivemos atrás das grades. Hoje somos nós que temos que nos proteger atrás de muros, atrás de concertinas, arames farpados, grades, sistemas de segurança, quando deveria ser justamente o contrário. Porque o nosso Estado, ele tem uma alta capacidade de realização de prisões. Depois que eu dei aquele dado de 22 mil prisões no ano de 2016, eu recebi a ligação de um contato lá do CEACRIM, que me explicou que no ano de 2018 foram quase 25 mil prisões no Estado. Mas você pergunta quantos estão hospedados, digamos assim, tirando férias na cadeia. Nossa população carcerária não chega hoje a 5 mil pessoas. Tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que entra, tem gente que sai. E eu já testemunhei várias vezes de acompanhar a prisão. Diz aí, meu querido amigo lá da Multiserve, eu não acompanhei sua prisão não, viu? Disso aí você fique tranquilo. Você é um cara do bem. Gildete, forte abraço, querida. Deise Moura, forte abraço, querida. Muito obrigado. Você procura trabalho, você deixou seu telefone aqui, Deise. Vamos conversar, vamos tentar ajudar você a conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, minha querida. Vamos tentar fazer isso. O momento é esse, é a gente tentar fazer as pessoas voltarem ao mercado de trabalho, é fazer as pessoas voltarem a tentar crescer, a tentar melhorar na sua vida. Apesar de que esse mês o resultado de emprego também não foi nada agradável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, como eu ia dizendo, de você acompanhar pessoas que 6 horas da manhã eu saía para fazer uma cobertura de uma prisão. Quando eu chegava na delegacia plantonista já acompanhando outra prisão, eu dava de cara com o primeiro vagabundo que tinha de cana, saindo e dizendo, falou, velho, até a próxima. O problema do ciclo de segurança está numa coisa chamada audiência de custódia e no excesso de liberdades provisórias. Mas, quem sabe um dia, o nosso país evolua a ponto de que a gente possa viver em paz. Eu nunca vou cansar de dizer que o Brasil é um país que vive 300 anos atrasado, não em termos tecnológicos, mas em termos ideológicos e em termos legais, de qualquer outro lugar do mundo, principalmente da Europa e de países desenvolvidos. O Brasil é um país que vive 300 anos atrasado. Vide o nosso Código Comercial, que é do século XVIII, do século XIX. Mas uma hora a gente vai aprender. Uma hora o Brasil vai melhorar. Parabéns à Polícia Civil que está realizando essa operação agora, que está pegando. Já pegaram 14. Eu espero que no final do dia tenha 140 presos, no mínimo, que é para poder deixar a população sergipana mais aliviada e que prendam muitos traficantes de drogas. Porque o tráfico é a porta de entrada para o crime e é o maior mal que assola a sociedade. Porque pelo tráfico a gente tem assaltos, nós temos latrocínios, nós temos homicídios. Tudo isso é decorrente principalmente do consumo e do tráfico de drogas. 10 horas e mais 17 minutos. Marcos Vasconcelos, forte abraço, meu querido amigo. Gildete Aquino, obrigado, querida. Obrigado pelo carinho da audiência. 10 horas e mais 17 minutos. Olha, a gente estava falando sobre fortalecimento do emprego. O dado que eu pesquisei agora cedo, eu cheguei aqui, assim que eu cheguei na Agência Comércio hoje,
eu fui dar uma olhada nos dados de empregos, né, já que o CAGED divulgou as informações relativas ao mês de março. E no Brasil, desde o início da gestão Jair Bolsonaro, foi o primeiro mês de queda. Nos 2 primeiros meses foram gerados quase 211 mil empregos no Brasil. Março registrou a queda de 43 mil empregos, 43 mil postos de trabalho no país. Marcos Ribeiro, Marcão, meu querido amigo do Senac, forte abraço para você, meu irmãozinho. Pior que dizem que a gente se parece, e eu não gosto muito dessa ideia não, viu? Mas, como ia dizendo, gente, são 43 mil empregos a menos no país. Ainda deixa um saldo positivo de 178 mil empregos comparados aos 211 mil de fevereiro. Mas Sergipe, mais uma vez, sofreu um tombo. Aqui o dado, ó, vamos lá. O saldo de emprego do mês de março em Sergipe foram menos 1.150 postos de trabalho. O que acontece? Construção civil, dessa vez liderando, com menos 368 empregos no mês de março. Em seguida vem o setor de agropecuária, período de entre-safra de algumas culturas, a tendência natural é que haja demissões, com menos 256 pessoas trabalhando. O setor de comércio, infelizmente, também sofrendo com isso, com menos 248 pessoas, depois de ter passado por 4 meses sucessivos de crescimento, né, de outubro até fevereiro, aliás, de novembro até fevereiro. Em seguida vem a indústria, com menos 143 postos de trabalho. O setor de serviços, que vinha gerando emprego desde junho, também sofreu uma queda, com menos 105 postos. Na sequência, a administração pública, menos 24 postos de trabalho, né? Provavelmente cargos comissionados exonerados. A indústria extrativa mineral, né? Petrobras, Vale, essas coisas, Mosaic, com menos 7 postos. E o único setor que gerou saldo positivo de emprego, gerou um emprego, gente. Umzinho só. Que foram serviços de utilidade pública, né? Que é Deso, Energisa, operadoras de telefonia. Todas elas somadas geraram um emprego só. A variação do número de emprego no nosso estado sofreu uma queda de 0,41%. No ano de 2019, o saldo é de 4.891 postos de trabalho a menos. E aí vamos trazer a informação mais clara para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo. No ano de 2019, Sergipe... Peraí, para explicar isso, primeiro é melhor explicar como funciona o contexto da nossa economia. Sergipe é um estado que, na época que a crise estourou em 2014, no finalzinho de 2014, início de 2015, Sergipe conseguiu sobreviver até quase o início de 2017, até pouco depois do início de 2017, dentro de uma bolha relativamente protegido, onde você não teve uma queda muito grande no número de empregos, onde a economia ainda se mantinha em processo ativo, em ciclo progressivo, onde a indústria ainda estava produzindo, o comércio continuava vendendo bastante, a economia estava mais movimentada. Só que... Helena, forte abraço para você, querida amiga Helena Alves. Muito obrigado pelo carinho de estar nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Mas o que acontece? É como uma bolha de sabão, uma bola de assopro. Bateu a agulha, estourou, a crise chegou. Como a gente demorou para entrar dentro da crise, a tendência natural é que a gente demore para sair. Porque toda a crise é cíclica e os locais menores tendem a sentir os impactos com mais... um pouco depois do grande estouro inicial. Brasil, querendo ou não, está em processo de recuperação econômica. Sergipe, eu acredito que a partir de agosto, setembro, uma projeção que a gente tem, de acordo com estimativas feitas por grandes economistas do nosso estado, a exemplo do meu querido amigo Idalino Souza, que agosto, setembro a coisa comece a melhorar. Nossa economia já começou a reagir de forma tímida, mas eu acredito que a aceleração de fato deve vir a partir de agosto, setembro. Muita coisa lá em Brasília tem que ser mexida, tem que ser mudada, para que a gente possa chegar, sim, a um processo de reaceleração, de reaquecimento da nossa economia. Explicando isso, eu vou contar o resultado do número de empregos do nosso estado, da queda de empregos do nosso estado,
nos 3 primeiros meses do ano. Quem lidera é a indústria. A indústria de transformação teve menos 2.437 postos de trabalho no ano de 2019, no período de janeiro a março. Em seguida, vem a agropecuária, com menos 2.184 postos de trabalho. Na sequência, é o setor de construção civil, que gerou muito emprego no final do ano passado, mas na realidade até fevereiro, até janeiro estava gerando muitos postos. De repente, apareceu essa queda abrupta aí de fevereiro para cá, com menos 509 postos de trabalho. O setor do comércio também está afetado, com menos 648 postos. O setor da indústria extrativa mineral, como eu bem disse, Petrobras, Mosaic, Vale, está com 42 trabalhadores a menos entre janeiro e março. E a administração pública com 38 trabalhadores a menos entre janeiro e março. Os 2 únicos setores que geraram saldo positivo, que ainda mantém saldo positivo de emprego no ano de 2019 aqui em Sergipe, são o setor de serviços, que tem 897 pessoas a mais trabalhando do que no final do ano passado, e o setor de serviço de utilidade pública, que tem 70 pessoas a mais trabalhando do que o início do ano, final do ano passado e início desse ano. Historicamente, o setor de serviços é o primeiro a apontar a recuperação da nossa economia aqui no nosso estado. E por que eu digo isso? Porque 72% do PIB sergipano é composto pelo setor de comércios e serviços. E desses 72%, quase 80% não, vamos em cima do número global. Dos 72%, quase 60% são compostos pelo setor de serviços. E o setor de serviços, dentro da crise, é o que mais se movimenta. A pessoa que fica desempregada aqui vai montar um salão de beleza ali, vai montar uma hamburgueria lá, vai montar uma pizzaria, monta um serviço de reparo, serviço de consertos. É, como diz o pessoal, é aquele povo girento. É aquele povo girento que sempre procura se movimentar para poder fazer, não ficar desempregado, não ficar na crise, e utilizar suas próprias habilidades e habilidades de outras pessoas, para desenvolver o seu serviço. E aí termina contratando gente. E o serviço de utilidade pública, à medida que as operadoras de telefonia vão crescendo, mesmo falhando como aconteceu ontem, que metade do país ficou sem telefone da TIM, mas sempre tem uma vaguinha aqui, outra vaguinha ali, e sempre vai gerando emprego. Eu, Márcio Rocha, jornalista, eu acredito sim que a nossa economia vai se recuperar. E acredito que não vai demorar. Não tanto. Porque o Brasil já vem de um processo de recuperação desde a aprovação, a regulamentação da terceirização, que o país perdia 100 mil empregos por mês naquele período, ainda na turbulência do governo Dilma. Com a regulamentação da terceirização, a seta inverteu, de para baixo para cima, para começar a apontar a geração de empregos. Só que os grandes centros realmente sentem esse impacto de forma mais imediata. A melhoria das relações de trabalho com a reforma trabalhista, que não tirou nenhum direito dos trabalhadores, é bom a gente frisar sempre isso, também tem ajudado. Só que a gente vai continuar ainda sentindo esse impacto negativo. Quando os grandes centros se recuperarem, os pequenos centros, sim, passarão a se recuperar. É uma reação em cadeia, mas não começa do pequeno pelo grande, sim do grande pelo pequeno. Mas as coisas, sim, tendem a melhorar. Eu acredito em meu estado, eu acredito em Sergipe, eu acredito no meu país. Você também tem que fazer o mesmo. Agora, para você fazer a sua parte, volte para o comércio. Use seu dinheiro, invista seu dinheiro, compre bens, compre alimentos, compre bens de consumo, compre roupa, compre perfume. Invista o seu dinheiro no nosso comércio. Você não está gastando, você está investindo. E lembre-se que cada vez que você leva seu dinheiro para o comércio, você vai ajudar a gerar um emprego para seu parente, para seu amigo, para seu vizinho. Levando o dinheiro da gente para o comércio, eu adoro fazer compra. Minha esposa é mais o cérebro, é a minha contadora em casa, porque se dependesse de mim, eu acho que eu fechava no vermelho todo mês. Mas ela
também sabe o quanto é isso importante. A gente sempre vai. A gente sempre vai ao comércio, aqui no centro, no shopping, não importa, no varejo de vizinhança, numa loja de conveniência. Leve o seu dinheiro de volta para o consumo, porque esse dinheiro vai retornar em impostos para o nosso Estado, recursos para as empresas que são reinvestidos e voltam a levar pessoas para o mercado de trabalho. A nossa amiga Deise falou aqui agora há pouco: Márcio, eu preciso de um emprego, e mandou o telefone dela. Será que não tem empresa que já está contratando novamente? Será que a oportunidade já não pode estar batendo a porta? Sim, as oportunidades podem estar aparecendo, sim. É só correr atrás. Então, acredito sim que a gente possa reaquecer a nossa economia, alimentando-a através da injeção de recursos no nosso comércio. 10 horas e mais 28 minutos, gente. Eu vou com o meu amigo Luciel Oliveira, que está aqui também pronto para sair para... ele recebe amanhã, viu? Lembrar aquelas garotinhas lá, aquelas senhoras que têm as 10 pensões dele, ele recebe amanhã, viu? Pega a pensão que ele vai pagar a vocês e vão para o nosso comércio, que é para poder gerar economia, viu? Para poder gerar, para poder fazer com que a nossa economia funcione. E eu vou com o nosso pagador de 10 pensões, o homem de 18 filhos, Luciel Oliveira, para um rápido intervalo, né, Luciel? E a gente volta daqui a pouco com a entrevista com o meu amigo Humberto Eng. Vamos conversar sobre pesca artesanal. Você sabia que a grande maioria do pescado do nosso estado é proveniente da pesca artesanal? Você vai conhecer esse mercado, você vai entender melhor como funciona o caminho do início, né, de lá do alto mar até a sua mesa, daqui a pouquinho. 10 horas e mais 29 minutos, a gente volta já já. Vamos a um rápido intervalo, meu querido amigo Luciel Oliveira. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Bons investimentos são aqueles que contribuem para fortalecer o seu negócio, gerando renda financeira ou defendendo os interesses da sua empresa, certo? A FEComércio assegura os direitos e promove os avanços do comércio de bens, serviços e turismo. Somos um dos maiores sistemas de desenvolvimento social e educação profissional do mundo. Participe desse projeto que há mais de 70 anos contribui para um Brasil muito melhor. Sistema FEComércio Sesc Senac. Empresários Unidos. Comércio mais forte. Dez horas e mais 32 minutos na sua Rádio Web Agência Comércio, estamos de volta. Recebi uma mensagem aqui de Luana Safira aqui pelo Instagram. Luana, eu vou tentar entender que tema é esse que você apresentou para a gente poder falar sobre esse assunto, viu? Para poder entender, preciso entender melhor esse assunto que você está colocando aqui em questão. Emília Penalva, minha querida amiga, tô com saudade de você, viu, mamãe? Deus abençoe você que vai ter mais um novo nenenzinho. Que sua família cresça e fique cada vez mais feliz. Resplandeça em felicidade, minha querida amiga Emily.
E, aproveitando o embalo, mandar um abraço para o meu querido amigo Dr. Rui Penalva, advogado, homem, uma das mentes mais brilhantes do direito sergipano, um grande jurista. Dr. Rui Penalva, meu amigo, forte abraço. E aí, vou começar a lista de abraços também por outro advogado, Dr. Gustavo Andrade, coordenador da Câmara de Compliance, que está acompanhando nossa programação. Joedson Teles, jornalista, também ouvindo a gente. Fábio Mendonça, hoje assessor político do deputado federal Fábio Henrique, também acompanhando a gente. André Múmia, da Alese, TV Alese, forte abraço para você. Ivan Leite, audiência de responsa, viu? Meu querido amigo Dr. Ivan Leite, ex-prefeito de Instância, também acompanhando a gente, recebendo aqui mais informação. A informação chega o tempo todo aqui. Elton Coelho, jornalista do CDL. Emanuel Góes, meu querido amigo policial civil, tô lhe acompanhando. Capriche mesmo nesses assuntos da segurança pública. Parabéns pelo trabalho. Manuel, você é um dos grandes amigos que a vida me deu. Um forte abraço para você. Obrigado por tudo, meu querido amigo. E aproveitando o embalo, mandando um abraço para toda a equipe da Delegacia da Barra dos Coqueiros. Hoje, sem nossa querida Daniele Garcia, né, que está desenvolvendo uma missão maior, mas que deixou profissionais muito competentes aí na delegacia onde ela estava junto com vocês na Barra dos Coqueiros. Sorte, abraço. Esther Vilas Boas, professora doutora Esther Vilas Boas da UNIT, forte abraço para você, meu bem. Leonardo Lisboa, meu querido amigo. Leonardo Dias também, né, da TV Sergipe, forte abraço. Sandro Moura, presidente do Sindesp, Sindicato das Empresas de Segurança Privada, que são... Aí eu tenho que fazer um comentário à parte, porque as empresas de segurança privada hoje são fundamentais em tempos em que a violência impera para a proteção das nossas vidas e proteção do nosso patrimônio. Meus parabéns e meus cumprimentos a todos os profissionais da segurança privada, vigilantes, seguranças, monitoradores e as empresas, por serem uma das maiores forças geradoras de emprego do nosso estado. Sandro Moura, forte abraço para você. Minha querida amiga Alicia Mello, forte abraço. Jornalista Alicia Mello, forte abraço para você. Dona Laís Rocha, da TV Sergipe, a senhora está me ouvindo, é? Bom jornal. Muito obrigado, viu, moça? Muito obrigado por saber que a senhora está me ouvindo. Eu queria que a senhora me fizesse um favor. Continue os planejamentos de viagem, que a gente precisa relaxar um pouco, né, meu amor? Forte abraço, um grande beijo no coração. Você que está me vendo pelo Instagram, pelo Facebook, você, minha querida esposa, Dona Laís Rocha, que também está acompanhando a gente. E mais tarde eu estou lhe vendo lá na TV Sergipe, viu? No Sergipe Notícias. Maurício Gonçalves, nosso superintendente, forte abraço para vocês todos. Ó, a lista é imensa, mas não tenho como seguir aqui, que senão o programa vai enrolar em termos de horário e eu tenho horário a cumprir. Bem, 10 horas e mais 35 minutos, vamos conversar com Humberto Eng, presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, sobre o setor, sobre a atividade, sobre as dificuldades. E você sabia, né? Que através da pesca artesanal é que chega o peixe na sua mesa? Vamos conversar um pouco agora com o nosso amigo Humberto Eng. Humberto, bom dia. Bom dia, meu amigo. É um prazer estar aqui na rádio, aqui com vocês. O comércio é muito importante. A área que a gente desenvolve é uma área eminentemente do comércio, né? E nós precisamos fortalecer cada vez mais essa área da pesca. Humberto, falando sobre a questão de pesca, né? Quando eu falei mais cedo, anunciei a entrevista, aí me veio aqui o meu amigo Paulo Góes, ele já dizendo: Márcio, você falou sobre a pesca como um instrumento que leva o alimento para a nossa mesa. Explica aí como é que funciona isso. Então eu vou logo pela pergunta do Paulo Góes. Humberto, a pesca artesanal, que o pessoal pensa que a pesca é feita de maneira profissionalizada, com grandes barcos, aquela coisa toda, para chegar aqui. E a gente já entendeu que não é bem assim, que a pesca artesanal é o uso dos barcos, é o uso dos marinheiros, para poder fazer essa coleta. Né? Como é que funciona a pesca artesanal aqui no nosso estado? A pesca artesanal no nosso estado, hoje ela tem uma participação de mais de 90% do nosso pescado encontrado aqui em Sergipe. Você tem alguma coisa industrializada que você compra hoje nos supermercados, mas ela é o forte hoje, é a pesca artesanal, é a pesca dos barcos, são esses camaroneiros que tem aí, os barcos que pescam atum, certo? Então todo esse pescado que você encontra no nosso mercado, eu ponho que 90% desse pescado todo, ele vem dessa pesca artesanal, que é uma pesca de sobrevivência dos pescadores, dos donos de barco,
e da atividade comércio-pesca. 10 horas e mais 37 minutos, nós estamos ouvindo Humberto Eng, presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, que está conversando conosco sobre o exercício da atividade, sobre o setor, sobre como ele funciona. Humberto, você falou sobre pesca de atum. Eu não tenho precisão dessa informação, mas parece que Sergipe é um dos maiores produtores de atum do país, isso é verdade? Sergipe é um dos segundos maiores, está entre o segundo ou terceiro maior produtor de atum. A nossa costa sergipana é uma costa muito rica e a nossa produção de atum ela é grande, só que essa produção de atum ela praticamente não fica no estado. Nós temos atunzeiros, que são embarcações que vêm do Rio, de Minas, do Rio, de Vitória. Eles pescam aqui no nosso litoral, uma boa parte descarrega aqui, já entra no caminhão e vai embora, porque o atum ele é um peixe que tem um valor agregado muito bom. Então ele é levado muito para fora. Então praticamente nós não temos esse pescado aqui dentro da comercialização. Tem um atum, tem, mas são os atuns menores, os atuns maiores eles são colocados para fora do estado. Mas como é que funciona, já que você tem barcos que vêm de fora para pescar no nosso litoral? Existe uma delimitação para uma delimitação regional para pesca? Né? Eu acho que, pelo que eu saiba, em termos de águas internacionais, são 200 milhas da costa náutica, né? Que deve dar mais ou menos 320 quilômetros de distância. Mas para interna corporis, interna país, como é que a gente pode dizer assim? Olha, o barco de um lugar pode vir pescar no outro sem precisar de autorização? Como é que funciona necessariamente, existem umas divisões da nossa costa brasileira, né? Vamos dar um exemplo. A embarcação que seja daqui de Sergipe, ela pode pescar de Porto Seguro, mais ou menos, ou Ilhéus, até o Ceará. Então a gente tem essa delimitação. Existe essas entradas de embarcações que vêm e pescam aqui, até porque nós não temos uma regulamentação, o Estado não tem uma regulamentação, não tem como eu poderia dizer, um sabedor de como de quantos tem, de como é essa embarcação, até porque o Estado ainda não vislumbra a pesca como uma atividade econômica. Infelizmente, nós temos a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, mas não temos dentro da Secretaria algo que possa provocar as políticas públicas para a pesca. Então, o nosso litoral é muito invadido. Nós temos a pesca esportiva, ela é feita em cima do atum. Então, é uma atividade que está aí e que muitos não sabem. Precisamos ver essa atividade também. Então, a gente tem a atividade esportiva, nós temos a atividade de pesca artesanal, que são essas embarcações, e o nosso litoral é invadido. O pessoal do Rio, o pessoal de Vitória vem muito aqui, invade, pega o que é nosso e vai embora. Como é que diz? A Bahia, vamos dar um exemplo, a Bahia não tem muito camarão pequeno, o camarãozinho que você usa na acarajé, no bobó, no caldinho aqui. Então, ele vem e compra nosso aqui. Ele compra daqui in natura. Ele compra daqui por um preço muito baixo. Já houve épocas aqui que praticamente o pessoal da Bahia veio aqui, comprou todo o camarão nosso, houve um problema de desabastecimento do nosso mercado, nós tivemos que comprar esse camarão da Bahia e veio para cá. Então você imagine o preço como ficou, né? Então a gente precisa organizar mais essa pesca no nosso estado, essa produção de pescado. A gente precisa saber mensurar, a gente precisa saber onde se produz. Você tem o camarão do mar, você tem o camarão de viveiro, você precisa mensurar isso, você precisa saber quem está produzindo, como está produzindo, te dar apoio de assistência técnica. Nós precisamos abrir e melhorar o mercado. Passa-se por isso tudo pelo novo terminal pesqueiro que está aí, infelizmente, está 2 anos parado a obra e não tem, eu praticamente não consigo ver uma luz no fim do túnel para terminar uma obra que falta 5% para encerrar. 5%? O que está faltando para poder concluir o terminal pesqueiro? Que aquela obra
inclusive foi feito um grande oba-oba em meados do final do ano 2015 passado. foi quando foi dada a ordem de serviço. Não, mas já no ano passado, dizendo que iam terminar, que iam finalizar. Sim, na época da campanha. O que está acontecendo com o terminal pesqueiro que ele ainda não está pronto? É uma grande obra diante do terminal pesqueiro que a gente tinha antigamente, que era um deck de madeira para receber toda a produção, né? E de repente se constrói uma obra legal, mas não entrega. O que está havendo ali? Olha, pelo que a gente vê e pelo que eu já venho conversando com o pessoal do governo, o grande problema hoje eu acho que passa mais por uma questão política. Precisamos que os nossos congressistas, eu já estive conversando até com o Laércio, ele se tornou muito aberto e está doido também para se verificar essa história, o que é que está faltando, mas o que a gente vê é mais a questão da União não repassar o final do repasse do dinheiro. Porque aquela obra é uma obra federal, não é uma obra do Estado. Ela é uma obra federal, onde ela repassa o dinheiro para o Estado pagar, já está na construtora. Só que acontece o seguinte, a União não está transferindo, não transfere há mais de 2 anos, parou a transferência de dinheiro para o pagamento e a continuação da obra. Então a obra ficou parada. A obra tem 5% de obra física para ser encerrada e terminar, e falta o último repasse, que é a arrumação dentro do maquinário todo, porque aquele terminal ele é um terminal de processamento do pescado e armazenamento do pescado. Né? Ele é um ponto fomentador para a economia, ele é um ponto de mudança da economia do pescado no estado de Sergipe. Então ele vem como apoio, ele vem como uma retaguarda que faz ajudar a modificação dessa economia. Hoje nós temos um grande problema na entrada dali da Barra de Pirambu. Né? Hoje o homem em si, né, de uma certa maneira, contribuiu para que aquela parte ali da barra ali de Pirambu fechasse e tal. E hoje em dia você só consegue entrar com os barcos ali ou entrar ou sair com uma maré muito alta. Então o que está acontecendo? A Barra de Pirambu seria aquela que fica ali sob a ponte, isso, né? Entre você vê os barcos parados ali. Entre a Ilha do Rato e a cidade de Pirambu. Isso é. Então o que acontece? Na atividade pesqueira, hoje aí o pescador, o dono do barco de Pirambu, ele está vindo descarregar aqui. Já com a nossa pequena estrutura, é uma estrutura ainda capenga que nós temos, mas ele descarrega aqui, e isso, olhando até pelo lado do comércio, ajuda muito o comércio de Aracaju. Eu sou de uma associação que representa 70 barcos. Hoje, para você botar um barco no mar para uma pescaria, você gasta em torno de mais ou menos 10 a 12 mil reais. Você imagina esse dinheiro sendo injetado na economia, no centro da cidade, no comércio da cidade, porque a gente precisa abastecer os nossos barcos. Então a gente abastece com gelo, óleo, comida, né? E tudo que você tem de apetrechos para a embarcação. E isso movimenta uma economia. E essa economia, ela não está sendo levada a sério pelos nossos governantes. Precisamos que os nossos governantes olhem mais para a pesca. É uma atividade de grande força, é uma atividade que traz um rendimento e ajuda a economia. Ela é criadora de renda, é criadora de emprego. Certo? Certo. Então, essa atividade, então, ela precisa também ser fomentada de outras formas. A exemplo de linha de crédito para isso tudo passa por isso. Para que possa ajudar, fortalecer, isso. Porque a gente vê que a grande maioria dos barcos são barcos que você observa de longe, parece que eles são de madeira, né? Todos são de madeira. Não sei como é que funciona bem a estrutura interna. Não conheço absolutamente nada sobre náutica, então não tenho como falar sobre isso. Mas você observa que parece ser uma coisa assim muito rudimentar. E eu acho que investimento poderia, sim, ajudar a melhorar a qualidade da pesca de vocês. Não, com certeza. A gente tem vou dar um exemplo assim por alto, nunca conversamos, mas você tem um Banese aqui no estado, que ele é um banco fomentador. Nós precisamos que se abram linhas de crédito para que se ajude essa economia. Porque com o advento de um terminal pesqueiro, e que às vezes eu fico brincando, aquilo ali é um aeroporto lindo, maravilhoso, que ele tem que descer Boeing, não pode descer teco-teco.
E a nossa atividade de pesca, ela está necessitando urgentemente de apoio, de incentivo, para que a gente possa melhorar as nossas embarcações, para que a gente não tenha uma invasão de outros barcos, de outras cidades, de outros estados, no nosso porto aqui, até porque nós não podemos negar porto, né? Então a gente precisa dessa atividade organizada. Essa atividade organizada, ela vai ter um poder econômico muito grande. Ela tendo esse poder econômico muito grande, ela gera renda, ela gera emprego. Não diretamente, não só diretamente, mas diretamente e indiretamente. Principalmente pelo fomento do comércio do pescado. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa dar dignidade ao nosso pescado aqui no estado de Sergipe. Porque se você for vislumbrar a pesca do nosso estado, ela é artesanal no simbolismo da palavra. Ela precisa ser melhorada, ela precisa cada vez mais dar a sua dignidade. Ser modernizada. Modernizada urgentemente. Urgentemente. A gente não pode deixar que essa atividade morra. Porque se essa atividade morrer no nosso estado aqui, e eu estou falando de uma maneira que a gente está precisando de apoio. A gente está precisando de apoio. A atividade como um todo, ela fechada como um todo, ela precisa de apoio, ela precisa ser vista, ela precisa ser melhorada. A dignidade que a gente vai começar a ter é ter um terminal pesqueiro com qualidade, onde a gente possa armazenar o nosso pescado, até porque o produtor, ele hoje não está ganhando dinheiro. Nós vivemos hoje na mão de atravessadores. Quem menos ganha nessa cadeia produtiva é o produtor, é o pescado. Porque hoje, exemplificando, eu vendo um camarão a R$6 e o consumidor final está comprando esse camarão a R$30. Eu sou produtor, eu vendo o meu preço, eu vendo com o meu preço para pagar as minhas despesas. E há esse intervalo de valor muito grande, alguém está ganhando por trás e são os atravessadores. Porque nós não temos, como nós não temos a dignidade do pescado, em terra de cego, quem tem olho é rei. É verdade, né? 10 horas e mais 49 minutos, nós estamos entrevistando o Humberto Eng, que é o presidente da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, trazendo muitos esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante, porque é isso que leva o peixe para as nossas mesas, né, pessoal? Então, é sempre bom você entender melhor como funciona esse mercado. Humberto, uma coisa que eu tô achando um pouco complexa. Sergipe não tem uma legislação para o pescado, uma política estadual de pesca, não existe no nosso estado? Bom, até agora eu não consegui que ninguém me mostrasse essa legislação. Procuro, certo? Já conversei com várias pessoas, não temos uma legislação aqui no nosso estado. Nós poderíamos muito bem, nós temos aqui na Bahia, nós temos aqui Fortaleza, nós temos Natal, que tem algum tipo de legislação que a gente poderia trazer esses exemplos para cá, mas Sergipe não tem uma legislação que crie suas políticas para a pesca aqui. Bem, gente, uma informação interessante, né? A gente não tem uma legislação que possa tratar desse assunto. Agora, Humberto, tem outras coisas que a gente sabe que aqui também são um pouco complicadas. Você falou sobre Pirambu, mas existem outras cidades, né? Brejo Grande, Diaroba, Estância, Santa Luzia, Barra dos Coqueiros, sim, Japaratuba, cidades da nossa costa que tem também atividade pesqueira no seu exercício, mas que também tem muitos problemas. O que está faltando para poder chegar para poder tentar identificar os pontos que possam melhorar nisso? Olha, eu vou tocar numa tecla que podem até achar que aquela coisa, você precisa do Estado. Nós precisamos da mão do Estado para organizar essa atividade. Nós precisamos criar uma política para a atividade de pesca e aquicultura. Você falou em Brejo Grande. Brejo Grande, as lagoas de arroz que tinham lá, com a salinização que houve naquela região, o município hoje passou de produtor de arroz para produtor de camarão. Hoje, camarão foi a sobrevivência da economia do município. Eu recentemente estive em Brejo Grande, o dono do supermercado lá, isso conversa com o pessoal, o dono do supermercado lá ele já estava para fechar o supermercado dele, até porque não tinha mais a economia morrendo, aquela necessidade de você só precisar da prefeitura. Tá. Ao advento do camarão, da produção do camarão, o cara do supermercado já está querendo ampliar o supermercado dele. A cidade, uma época dessa, eu tive em Brejo Grande, não tinha uma pousada, não tinha um local para você repousar, passar a noite ali.
Hoje já tem uma pousada ali. Tudo isso é a economia do camarão, do viveiro. Então nós precisamos ir para Pirambu, ou ir para Brejo Grande e conversar com o Brejo Grande, saber como é que ele produz, quanto ele precisa ali para a produção, se ele necessita da assistência técnica. A gente precisa também trazer informações e cursos para a gente segurar dentro de Brejo Grande o seu nativo ali, para que ele vá também trabalhar nessa economia. Né? A gente tem que gerar a economia no município e a gente tem que fazer com que o homem continue no município. Então, será que o jovem de lá, ele está sabendo como fazer isso para produzir? Ou os caras estão produzindo, estão trazendo gente de fora? Eu tenho um primo que produz camarão lá e um dia desse ele necessitou trazer uma carreta de gelo. Gelo. Então, são coisas básicas, são coisas pequenas que a gente pode muito bem ajudar com que o município se desenvolva e o município tenha renda e ajude o seu município. Então é fortalecer a cadeia produtiva do pescado. Você falou esse exemplo do gelo, eu pensei aqui uma coisa rápida. De Aracaju para Brejo Grande, via terra, via estrada, deve ser no mínimo 160 quilômetros. Aí você sai de lá por exemplo, vou colocar, vou fazer um jabazinho, mas fazer o quê, né? Nosso amigo Valker lá da Gelo Cristal. Aí Valker manda uma carreta de gelo que vai chegar até lá em Brejo Grande. Só de estrada são 4 horas de viagem, que você levar 20 toneladas de gelo não é brincadeira. Para chegar lá, para poder desembocar e lançar no produto pescado. Isso. Porque lá não tem uma indústria que seja da área aquífera. Então, nós poderíamos ajudar, a mão do Estado poderia ir no município de Brejo Grande. E levar os insumos da cadeia produtiva. Vamos ajudar a que se crie uma fábrica de gelo em Pirambu. Vamos ajudar a criar uma escola de criação, para ensinar o pessoal a trabalhar nessas lagoas de camarão. Vamos trazer assistência técnica. Você tem que estudar o camarão que está sendo produzido ali, como é que ele está sendo produzido, para que não venha nenhuma praga, nenhum problema maior. Então você tem que ter isso. E você pode muito bem fazer isso no município e utilizar o município. Você trazendo essa cadeia produtiva para dentro estou dando exemplo de Brejo Grande, como você tem no Crasto a produção de camarão daquela região ali, também dos barcos de pesca. Então a gente precisa mensurar, a gente precisa conhecer o nosso estado nesse sentido. A gente sabe, ali o pessoal de Socorro produz camarão, certo? Mas produz camarão como? Quanto? Quantos quilos? Qual é o ciclo dele? O que precisa para ele melhorar a sua produção? Porque um camarão, numa atividade agrícola, eu tenho um retorno mais fácil da criação de camarão do que de um boi. Precisamos das duas proteínas. Mas, vamos dar um exemplo. Eu pego um bezerro para criar ele, para ele se tornar um boi para fazer o abate dele. 3 anos e meio. Pronto. E um ciclo de camarão, eu duro 90 até 120 dias. Eu tenho um retorno mais rápido. Então, em algumas regiões do nosso estado, a gente pode trazer essa atividade do peixe, essa atividade de camarão, a gente precisa trazer até para que a gente dê um retorno mais rápido, para que a gente dê uma alegria melhor para quem esteja produzindo e que ele continue na sua terra, que ele traga dividendos para a sua terra, que gaste no seu município, que consuma no seu município, no seu comércio de lá. Certo? E que não precise vir para grande Aracaju e que às vezes você torna alguns bolsões de desemprego, você cria bolsões de miséria a partir do momento que a população rural imigra por falta de oportunidade. E você investir na indústria de pesca, é sim você fazer com que a nossa economia se retroalimente dentro do interior do estado, que é para poder você, primeiro, manter a população lá. Isso. Segundo, fortalecer a cadeia produtiva. E terceiro, levar esses recursos que lá injetados também vão beneficiar o estado em todo o contexto, né? Você pode criar polos de produção. Vamos dar um exemplo. Se produz tilápia em algum local, se produz camarão em outro local, se produz outro tipo de peixe em algum outro local, se produz as próprias cidades litorâneas. Vamos ver o que está acontecendo para que elas tenham a sua produção nesse sentido. A gente precisa disso. A gente precisa ter esta política para o pescado, para a aquicultura no estado.
10 horas e mais 57 minutos, estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo Humberto Eng, da Associação Sergipana dos Armadores de Pesca Artesanal, por essa aula. Eu não imaginava que o mercado de pesca fosse tão amplo. Realmente eu não tinha a mínima ideia disso. Eu achava que era jogou a tarrafa, passou a rede, pescou, colocou no terminal. Muita gente acha que o peixe você encontra ali no supermercado, na prateleira, vai lá e pega. Mas ele tem todo um processo atrás. E esse processo, ele precisa ser ajudado. Ele precisa de assistência técnica, ele precisa de tecnologia, ele precisa de incentivos fiscais, ele precisa de crédito. Então, toda essa produção. E isso tudo gera emprego, gera renda. Precisamos fazer isso, até para a atividade de pesca está aberta a dar a sua contribuição para a economia do Estado. Precisamos que nos olhem. 10 horas e mais 58 minutos. Senac Bistrô Cacique Chá está com uma importante novidade, pessoal. Você está sabendo, ó, o restaurante mais charmoso de Aracaju, ali no coração da cidade, ali na Praça Olímpio Campos, onde faz a nossa cidade se pulsar, se movimentar, bater mais forte o nosso coração. Agora conta com a opção de buffet livre. Você pode se servir à vontade pelo preço promocional de R$ 24,90. Gente, é baratinho. Comida a nível internacional de gastronomia, que você encontra só no La Távola, no Pescatório, coisa do tipo, a R$ 24,90 no buffet livre lá do Cacique Chá. E você ainda ganha uma sobremesa. O buffet do Cacique Chá funciona às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o serviço à la carte, ele continua, né? Ele continua circulando nas terças, quintas e sábados. Mais informações você pode pegar no site do Senac, se.senac.br. Cacique Chá funciona lá na Praça Olímpio Campos, no coração da cidade, de meio-dia às 3 da tarde, oferecendo para você a melhor gastronomia ao melhor preço do estado. Ó, a Luciana já está dizendo aqui, Márcio, bora lá, você paga o bicho? Eu pago só para poder ver a Luciana comer o quarto prato. Que homenzinho que come esse, viu? Eu sei que ele no buffet livre é sinônimo de prejuízo pro dono. Ele foi lá na Ligue Pizza de meu amigo Augusto, dia desse, comeu 42 pedaços de pizza, eu não cheguei no 8º. Veja como esse cabo é brabo, gente. Menina, uma dragazinha. Ó, gente, outra coisa. Estudar e ficar atento às mudanças do mundo faz toda a diferença na sua vida, na sua carreira, viu? Pensando assim, os cursos do Senac são o caminho certo para você enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E o Senac está com matrículas abertas. Conheça todos os nossos cursos através do site se.senac.br ou então ligue 3212-1560. Invista em você. Faça Senac 3212-1560. Tem muito curso, gente, tem muita coisa boa. Eu mesmo vou fazer agora um curso de empreendedorismo. Eu quero aprender a melhorar o meu negócio. Então, eu vou para o Senac fazer esse curso de empreendedorismo, porque eu sei que isso realmente é muito importante. 11 horas. Humberto, suas considerações finais, meu querido amigo. Muito obrigado por essa entrevista altamente esclarecedora. Eu não imaginava que o mercado fosse tão amplo, né? O mercado é... A atividade. A atividade é ampla, né? Eu queria agradecer a abertura do espaço aqui, né, da FEComércio, no nome de Maurício, meu grande amigo, Maurício. Grande, e grande nos outros sentidos também. Tá gordinho ele, né? Tá gordinho. Voltou da Europa agora, chega a tá reto, chega a tá papudinho. Né? Maurício. Ele voltou falando, ô Maurício, eu tô aqui, eu voltei de Portugal, mas eu tô aqui muito empolgado, muita coisa que aconteceu. Deve ter comido muito bacalhau por lá. Comeu muito bacalhau. Pesca. Não, do jeito, pesca. Mas do jeito que ele gosta, acho que ele comeu foi muito pastel de nata, né? O conhecido pastel de Belém. Deve ter comido muito, porque ele voltou inchadinho, rapaz, tá redondinho, cara. Já prestou atenção? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero agradecer a abertura aqui e, assim, estou mostrando o que é a pesca. Precisamos desse olhar, precisamos que os nossos congressistas, volta a tocar no assunto, volta a tocar no deputado, o Laércio, ele foi muito solícito com a gente, ele veio nos ajudar, ele está nos ajudando a tentar ver qual a posição que nós podemos ter sobre a relação do terminal pesqueiro. Terminal pesqueiro, ele é como eu disse a você, ele é o ponto de partida para que toda essa economia artesanal e até a industrial, onde a gente pode atrair novas empresas da área de pesca para aqui para o estado, a gente precisa do terminal pesqueiro.
Recebi uma mensagem aqui do deputado Laércio, nosso presidente, viu? Dizendo, estou acompanhando a entrevista, tenha certeza que o Humberto pode contar com todo o meu apoio, pode contar com todo o nosso trabalho. Vou continuar me empenhando para poder fazer com que esse terminal pesqueiro saia, porque eu sei da importância desse terminal para a economia do nosso estado e principalmente para a pesca. Um forte abraço para meu amigo Humberto e parabéns, Márcio. E realmente eu concordo com você, Maurício está gordo. Meu amigo Laércio, muito obrigado. Conte com o seu apoio. A pesca do estado conta com o seu apoio. 11 horas e mais 2 minutos. Quero agradecer todo o carinho da audiência de você que acompanha a gente pelo radios.com.br, pelo radio.agenciacomércio.com.br, pelas redes sociais. A transmissão do nosso Instagram caiu, mas eu vi algumas mensagens ali, eu vou responder às pessoas que estavam conversando conosco. Você que acompanha a gente pelo Facebook, pelo nosso site, muito obrigado pelo carinho da audiência, por estar nos acompanhando. Até a próxima audição na próxima sexta-feira. E cuide-se bem. Um forte abraço, até lá!